Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 28 de maio de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A J.R. diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: admiro pessoas cujos ministérios são conhecidos. Eu quero ser assim, quero ser conhecido pelas pessoas, quero poder fazer a diferença. Como essas pessoas me inspiram, eu acompanho tudo que elas fazem. Confesso que até imito a forma como alguns deles falam. Será que eu tô assim exagerando? É errado querer ter um ministério igual ao de alguém? Que mal há nisso? Como ter um ministério conhecido e reconhecido? Como achar meu lugar para que eu não seja apenas um imitador? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastora Helena Raquel está conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muito bom dia, bem-vinda, pastora da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu, em Queimados. Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes que estão ligadinhos conosco nessa manhã chuvosa. Uma alegria estarmos na 93, especialmente já aqui em boa companhia dos debatedores que o Senhor Deus há de usar nesse dia. Bênção puríssima, pastora querida. Você destacou a frase inicial, não é isso, pastora Helena? Admiro pessoas cujos ministérios são conhecidos. Por que o seu destaque, hein? JR, há bastante coisa a ser dita sobre essas questões de ser conhecido, fama e etc., uma vez que as pessoas acabam trabalhando com dois extremos, né? Uns na supervalorização disso e outros que acabam estigmatizando as pessoas por conta de uma possível fama, o que não se constitui num defeito. Pelo contrário, algumas vezes é só consequência de um trabalho. Mas a afirmação dessa ouvinte me chamou a atenção. Admiro pessoas cujos ministérios são conhecidos. É pouco para se admirar alguém. A base inicial que ela usa para a admiração. Admirar pessoas meramente porque são conhecidas é perigoso. Pode ser aí uma fonte de uma decepção muito, muito próxima. A gente admira pessoas por suas histórias, pela forma com que elas conduzem suas famílias, educam seus filhos, pelo caráter que têm, pelo trabalho social que realizam. Só por ser conhecido é pouco para que a gente passe a admirar alguém. Ouvindo a opinião também do querido pastor Marco Antônio Peixoto, da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor Marco Antônio Peixoto? Bom dia, JR, bom dia a todo ouvinte do 93, é um privilégio estarmos aqui nessa manhã. Bem, JR, nós temos muita coisa a falar aqui nesse assunto, e a gente vê que essa pessoa, ela está querendo algo, ela está querendo imitar alguém, ela está querendo uma certa fama, ela está querendo ser conhecido. Mas primeiramente eu queria dizer que ministério é vocação, é chamado, Deus chama. Não somos nós que vamos arrumar um ministério, arrumar uma igreja, vamos nos fazer conhecidos. A coisa não é bem assim, não é uma vida profissional que você arruma uma carreira e vai fazer. Não, é diferente. Ser chamado por Deus, primeiramente, é chamado por Ele.
E aí, se a pessoa quer imitar alguém, quer ser como alguém, não tem problema nenhum. Você pode imitar alguém, mas imitando no bom sentido. Por exemplo, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não falou: sede imitadores de Cristo, como eu também sou. Não, ele se colocou primeiro: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo, ele imitava Jesus, a vida dele resplandecia Jesus. Então, tem aqui um grande homem que a gente pode imitar. Agora, para imitar esse homem, nós temos também ver a carreira dele, como ele foi chamado, que ele passou. Foi nove vezes, ele tomou varadas, ele foi apedrejado, ele passou uma porção de coisas que ninguém quer passar. As pessoas pensam hoje que ministério, a pessoa é famosa, é conhecida, eu quero ser igual. Mas as pessoas não veem o caminho pelo qual a pessoa andou para chegar lá. Jesus, a Bíblia diz que a fama dele percorria por toda a Judéia, mas a fama não estava nele, a fama estava nas obras para glorificar o Pai. Assim também, todo ministério bem sucedido, famoso, tem que glorificar a Deus, porque a nossa vida tem que aprontar para o Senhor e não para nós. Essa carta parece que ele está dando uma certa tendência a imitar as pessoas legais, fazer igual, para tentar ser como aquela pessoa. Procura ser como Cristo, que as coisas vão funcionar. Palavra clara sobre esse assunto. Aqui o nosso ouvinte, quando diz que admira, pastor Helena, admiração é uma coisa boa, né? Admiração, mas admiração por pessoas cujos ministérios são conhecidos, ou seja, se não são conhecidos, parece que não há uma admiração. O fundamento é muito frágil. Não é? A admiração é pelo conhecido, é pelo que se destacou, né? E vem a outra frase: eu quero ser assim, que já é a segunda parte aí. Primeiro admira, depois eu quero ser assim como, não é? Quer dizer, não passa pela luta toda, quero apenas o destaque, aquilo que está acontecendo, sem saber se até aquele que hoje está sendo destacado, se ele passa alguma luta, que a impressão que dá é que você vê aquele filme que a pessoa só tá ali, né? Você só vê a pessoa no altar, só vê a pessoa na mídia, só vê a pessoa no destaque, mas não vê a batalha que a pessoa lida todos os dias, o sofrimento pela qual ela precisa atravessar, porque não há alternativa, todos nós enfrentamos lutas. Bom, ele diz: eu quero ser assim, quero ser conhecido pelas pessoas. E depois ele diz: quero poder fazer diferença. Na verdade, JR, todos nós, ao empreendermos qualquer projeto ministerial ou pessoal, desejamos ter sucesso nele. O que não está ligado necessariamente ao fato de sermos famosos, porque sucesso e fama são coisas diferentes. Se ela diz: eu quero ter sucesso no que eu faço, a gente vê uma expressão comum, saudável. Todos nós queremos, não há problema nenhum em querer ter sucesso, ser bem-sucedido naquilo que se faz. Mas esse fato de querer ser conhecido pelas pessoas, isso é muito perigoso, porque há de ser que Deus tenha para essa moça um ministério que não envolve esse tipo de exposição. Quantos ministérios importantíssimos nós temos em nossas igrejas que não envolvem exposição? E ai de nós se eles não existissem. Deus pode levantar essa moça como uma intercessora, pode levantá-la no serviço do corpo diaconal da igreja, corpo de obreiros, ministério com crianças que nem sempre ganham uma notoriedade, às vezes aqueles que trabalham durante o culto, e ela, embora não vá se tornar conhecida, vai fazer a diferença. São duas frases que não precisam estar juntas. Ser conhecido por pessoas e fazer a diferença. Os anônimos, normalmente, fazem muito mais diferença do que os conhecidos. As grandes histórias da Bíblia passaram por pessoas que tiveram uma passagem muito rápida, mas muito marcante. Quem vai fazer diferença na história de Jericó não é o rei de Jericó. Quem vai fazer diferença é uma prostituta chamada Raabe, que por um minuto vai passar e uma atitude de fé vai fazer com que, de fato, ela seja a diferença de toda uma sociedade. Então, eu creio que a ouvinte pode estar até bem intencionada, mas ela está equivocada em algumas coisas. Para se fazer a diferença, não precisa ser conhecido. Plenamente eu concordo, e também queria lembrar uma coisa muito importante, JR. Quando Paulo saiu pelo muro, quem foi que colocou Paulo lá embaixo? Quem foi que segurou a corda para Paulo estar dentro daquele cesto e poder fugir, poder ir embora?
quem foi. Nós não conhecemos o nome de ninguém ali, mas nós sabemos que houve uma equipe e as pessoas que seguraram aquela corda devem ter machucado as mãos, devem ter criado bolha na mão, segurando Paulo naquele cesto, uma dificuldade tremenda. Agora, quando eles fizeram aquilo, eles não fizeram pensando nos seus nomes, na sua carreira, na sua popularidade, eles pensaram só em salvar Paulo, mas eles também não imaginavam que dentro daquele cesto estava mais da metade do Novo Testamento. Eles não sabiam disso. Então, são pessoas que um dia nós vamos conhecer no céu, pessoas que contribuíram. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos contribuir com o reino de Deus, queremos realmente fazer diferença com a nossa vida através de Deus, ou nós queremos popularidade, queremos ser famosos, queremos aparecer, mostrar que realmente eu posso ser como aquele lá, eu posso também ter alguma coisa, todo mundo me conhecer. Eu acho que o melhor não é ser conhecido das pessoas, a melhor coisa é ser conhecido de Deus. O nosso ouvinte continua dizendo: como essas pessoas me inspiram, eu acompanho tudo que elas fazem. E agora, com as redes sociais, ficou mais fácil para acompanhar tudo o que elas fazem, né? Confesso que até imito a forma como alguns deles falam, imito a forma, o jeito que a pessoa fala. É uma postura, às vezes um tom de voz, e a pessoa vai lá e imita. Isso, na sua opinião, seria um equívoco? Seria um exagero? Pergunta o nosso ouvinte. Eu quero ouvir os companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje, já anunciando aos nossos ouvintes que o pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, presidente da Convenção Batista Nacional, já está conosco, assim como o pastor Marco Antônio Ferreira, da Igreja Metodista Central de Duque de Caxias, ambos já falando aqui no nosso debate 93 de hoje. 93 FM, a melhor sintonia. Pesquisa 93. Vamos ao resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje, querido ouvinte, acompanhando a gente aqui no nosso debate 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você admira tanto alguém que chega a imitar o ministério dele? Vou dar destaque ao sim, embora seja menor. Por telefone, 25% dos nossos ouvintes dizem que fazem isso sim, e pelo nosso site, 15% deles também fazem isso. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui no nosso debate 93. Sempre muito bom ter você com a gente. Você está ligado no debate 93 com J.R. Vargas. Ô, minha gente, aqui vamos ouvir o pastor Rafael, o pastor Marco Antônio Ferreira também. Temos dois Marco Antônio aqui, Marco Antônio Peixoto, Marco Antônio Ferreira, a querida menina da mesa de hoje, a pastora Helena Raquel, os 4 microfones abertos. Já ajeitar? Pode ajeitar. Isso, ajeita o microfone aí, vamos ouvir os companheiros. Essas pessoas, diz aqui o nosso ouvinte, pastor Rafael, elas me inspiram e eu acompanho tudo que elas fazem. É normal? Eu acho que é. Eu acho que o imitar, no começo, até você se encontrar, é meio inevitável. Até você desenvolver a sua identidade, ter segurança do que você quer fazer, você tem referenciais. Eu acho que assim, quando você tenta imitar uma pessoa, fica meio esquisito, fica cópia, mas você tem referenciais que te orientam, você olha, isso que ele faz dá certo, aquilo que ele faz, e isso ajuda você a achar o teu caminho, né? Eu tenho referenciais também. Sim, mas o jeito que a pessoa fala. Pois é, o problema é quando você esse quer ser tipo, outro cara. Esse tipo de exagero aí que a pessoa às vezes fala, que o que acompanha tudo que eles, confesso que até imito a forma como alguns deles falam. É a frase que o ouvinte trouxe aqui. Aí a dúvida é, eu tô exagerando? Olha, o que me deu uma pista que ele tá exagerando é uma frase. É errado querer ter um ministério igual de alguém. Isso aí é. A única coisa que eu não discordo. Porque assim, você não pode ser o outro. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Claro. O sujeito é um pregador vibrante. Você vem de uma escola que é mais conservadora. Pô, gostei daquilo ali, eu vou fazer daquele jeito. Agora, quando você começa a imitar os cacuetes, o jeito de falar dele, aí fica ruim. Às vezes você tem... vem de um estilo de louvor, por exemplo, muito quadradinho, muito certinho. Aí você vê um negócio novo, aberto, alegre. Falei, poxa, vamos mudar a maneira de fazer? Isso é imitação? Mas é saudável. Agora, quando você começa a repetir tudo que o outro faz igualzinho e virar um cover do outro, aí fica esquisito. Cover do outro, olha aí, gostei. Entendeu? Aí fica com cara de falso. A diferença entre a influência e a cópia.
Eu acho que ter influências é saudável, né? E ajuda a formar. Claro. Agora, vamos falando de ministério. Eu estava chegando aqui no carro, pastor Marco Antônio, falando sobre esse ministério pessoal. O que vai dar o tom do teu ministério é a tua vida pessoal com Deus. Não adianta você ter ótimos referenciais se você não tiver a direção de Deus para o teu ministério. Porque às vezes você quer um ministério e Deus tem outro. No ministério que você desenvolve, você olhar para o cara que tem a visão, que faz bem feito, vai te ajudar a construir. Porque tem um contrário, tem gente que ataca todo mundo que faz sucesso e isso é doentio. Se o sujeito está realizando alguma coisa relevante, algum mérito ele tem. Você tem que olhar com respeito para o que ele está fazendo e tentar aprender. A Bíblia, o que eu gosto na Bíblia é que ela não mostra heróis, ela mostra pessoas. Então, até eu acho algumas das piores personagens da Bíblia tinham qualidade. E alguns dos maiores heróis tinham defeitos de caráter. A Bíblia não esconde nem as qualidades dos ruins, nem os defeitos dos bons. Então, esse olhar isento a gente tem que ter. Por exemplo, o pastor fulano sabe administrar a igreja. Então, vamos aprender como é que ele administra? Ele faz melhor que eu. O fulano prega bem. Tá, eu não vou ser igual a ele, mas... Poxa, esse jeito que ele fala, ele levanta a auditória, ele tem uma abordagem mais alegre, a mensagem mais leve. Observar e aprender com quem você admira, eu acho que é bom. O perigo é quando ele chega, eu quero ter o ministério dele, aí você vai virar uma cópia. Pastor Marco Antônio Ferreira, que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia aos irmãos, perdoe meu atraso. Tem diferença entre você imitar e você se inspirar em alguém. A questão todinha eu vejo aí na motivação que a pessoa tem. Muitas vezes no início de um ministério, é normal até que uma pessoa, é normal entre aspas, que uma pessoa possa imitar a outra, né? Algum trejeito, uma forma de falar, uma forma de ministrar. Mas na medida que a pessoa ela vai atingindo uma certa maturidade, ela vai assumindo a sua própria identidade. Então, se a pessoa, ela diz aqui, essa pessoa diz assim, confesso que até imito a forma como alguns deles falam, isso é imaturidade, né? Porque, na realidade, nós precisamos de pessoas que nos inspirem. Né? O apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, né? Que sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós precisamos de referências. Então, a questão toda é de que a pessoa querer ter a fama ela é inevitável, porque Jesus teve essa fama. A fama de Jesus percorreu toda a Galileia, todas as circunvizinhanças. Então é inevitável que a fama venha na medida que a pessoa ela vá tendo um ministério onde é usada por Deus. E nesse ponto, dentro do âmbito da igreja, do ministério, do chamado da pessoa, isso é vocação, né? Na medida que a pessoa ela tenta ter um reconhecimento dos homens, ela fatalmente ela vai sucumbir no meio do caminho. Ela pode caminhar até um certo ponto, né? Porque o carisma, quantas vezes nós vemos pregadores, ministros de Deus que têm carisma, mas não têm caráter. Não é um nem dois, nós temos vários aí, né? Já tivemos vários exemplos. Então, agora, quando você tem uma pessoa que te inspira, onde ela é referência, uma pessoa que te motive, né? Então aí eu concordo. Nós precisamos de referência, nós precisamos de exemplos. Uma pessoa que se torna referência, uma pessoa que inspira, ela te motiva até não ser igual a ela, né? Motiva a seguir a quem ela segue. A desenvolver. Então, o apóstolo Paulo poderia ser observado como uma referência, como uma pessoa altamente inspiradora ou inspirativa, aí onde ele vai, onde as pessoas querem seguir a Jesus, porque ele segue a Jesus Cristo, né? Você tem essa linha aí. E existem os outros que vão querer ser iguais no sentido de fazer aquilo que é o teto. O teto é aquele ali. Mais ou menos assim. Eu posso imitar ele, ou posso imitar os frutos que ele produz. É diferente. Por exemplo, Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aí em Hebreus 6:12 diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ou seja, ser imitador de alguém que tem fé,
alguém que herda a promessa. Então, ele está falando de imitar alguém que tem frutos eternos, frutos bons. Não é imitar apenas a pessoa pelo sucesso dela, porque aqui ele deixa claro isso, ele está olhando para o homem, ele quer imitar o homem, ele não quer imitar a produtividade do homem em Deus, os frutos do homem de Deus, ele quer imitar aí está errado. E um homem que normalmente ele não conhece, tem um tom aqui de tietagem, não conhece, que a gente precisa ter referências, isso é claro, mas eu quero dar um conselho a esse ouvinte e a todos os outros. Busque ter como referência pessoas que estão mais perto de você. É mais real, é mais discípulo e discipulador você estar perto de gente que você conhece mais do que o nome, mais do que o glamour, mais do que o que é postado nas redes sociais. Certamente essa pessoa tem um pastor, um líder espiritual. Em algum momento, como o pastor acabou de dizer, o pastor Rafael, a gente vai se identificar com o outro por algumas coisas que ele tem, que a gente não tem, ou que a escola de onde a gente veio não tinha. Mas para eu querer de fato tê-lo como referência, eu acho que preciso de algo melhor fundamentado. Eu tenho visto pessoas que na expressão de amor dizem: eu quero ser como você. Mas como eu o quê? Se você não sabe quem eu sou. Tem um homem do seu lado, tem uma mulher do seu lado que te apacenta há 10 anos, 15, 20 anos. Quem ele é? Ele você conhece a família. Ele você conhece a labuta, as dores, a vida. Ele tem muito mais condições de ser uma referência do que eu. Eu sou uma referência do púlpito no momento em que eu estou pregando. Isso faz com que outras mulheres queiram pregar. Isso para mim é nobre demais. Mas na vida diária é aquela esposa de pastor, é aquela líder da União de Mulheres que pode de fato ensinar aquela outra como se vive. Porque ela é muito mais do que a estampa. Ela é a vida do todo dia, da vida diária. E isso sim é poderoso. Isso sim é transformador. O que eu sou em 50 minutos de púlpito não é transformador para o discipulado de alguém. Ele precisa caminhar com alguém que de fato ele veja na vida aquilo que ele precisa ser. Eu acho que é muito mais saudável e fundamentado para quem precisa de uma referência. E parece também que ele não tem assim, a pessoa que não tem um pastor, né, que possa discipular ele, ajudá-lo. Ele não tem referência, ele está procurando um famoso para ele ser famoso também. Isso não dá certo. O que dá certo é ele poder caminhar com alguém, né, pegar, ser discipulado, ir crescendo. Isso é que é o correto. Me parece que ele está buscando o sucesso. Não é? Ele quer a evidência. E isso na igreja moderna é muito presente, porque a igreja do Brasil está num momento de crescimento, de salvação, de expansão, e a gente vê isso o tempo todo, e está tomando uma dimensão, e a pessoa quer fazer parte disso. Tem duas coisas que eu acho que você precisa entender. Em primeiro lugar, a posição que você ocupa no reino de Deus é a consequência da pessoa que você é. Você tem que deixar Deus trabalhar o teu caráter e te dar maturidade no ministério para você ocupar uma posição. Segunda coisa que você precisa entender é que nem todos têm a mesma capacidade. Isso é muito difícil de entender, mas é uma coisa inevitável. Eu quero citar duas parábolas de Jesus. Difícil, mas libertador, né? Quando você entende duas parábolas. A dos talentos. O Senhor chegou, deu 5 talentos para um servo, 2 para um e 1 para o outro. O que isso quer dizer? O Senhor sabe quem é capaz de cuidar de 5, quem é capaz de cuidar de 2 e quem é capaz de cuidar de 1. Isso é uma coisa que Jesus está dizendo com toda clareza. Tem servo para 5, para 2 e para 1. E não é errado ser o servo de um se você fizer bem feito. E nenhum é maior do que o outro, desde que faça a sua medida. É legal, porque quando volta, o que ganhou 5 ganhou 5, recebeu o elogio, quando houve a mesma coisa. E o que ganhou 1, o que o Senhor queria que ele ganhasse? Mais 1. Mas tem uma outra parábola que é das minas, que é ainda mais forte, porque na parábola das minas, cada um recebe uma mina. Só que um ganha 3 minas, um ganha 5 minas, outro não ganha nada. O que está falando? Mesmo partindo da mesma base, tem gente que é capaz de ganhar 5, tem gente que é capaz de ganhar 3. E tem gente que não ganha nada. Então, você está numa etapa de ministério. Para você seguir em frente, você tem que dar fruto naquela etapa. Se você está olhando para o pastor de 10 mil e achando que o trabalho que você está é pouco, você não vai chegar lá em 10 se não passar por 5, se não passar por 2, se não passar por 1.000, por 500, por 300. Você tem que crescer. E o teu frutificar é consequência do que Deus está fazendo no teu caráter. Eu acho positivo essa coisa do imitar. E aí vai a coisa menos emocional e mais racional. Quando eu estou com homens a quem eu admiro, eu fico prestando atenção em tudo que eles dizem. Eu fico lá quietinho com a orelhinha levantada assim. Depois eu fico lembrando o que eles falaram,
para aprender com eles. Porque para eu chegar onde eles estão, tenho que saber o que eles sabem. Mas não é ficar tietando e tal. E daí é muito mais do que a cor da gravata, muito mais, né? Do que o carro que usa. É a fala, é o conhecimento que ele está... É a habilidade. Por exemplo, a gente que estuda homilética e tal, você vê um pregador ministrando, você fica olhando para a maneira como ele ministra e para a maneira como o público reage. Falou, opa, isso funciona. É o olhar técnico que você tem que estudar para ter. Você chega numa igreja, você vê como a igreja funciona, a gente estuda para isso, você percebe as soluções que funcionam. E tem coisa que é cultural, que vai funcionar num lugar, não funciona no outro. Esse aprendizado consciente vai te ajudar a crescer. Isso é positivo. Eu até brinquei com o pessoal da igreja e falei, eu acho que fui eu que mandei essa mensagem, mas aí tem umas frases que eu não concordo. Porque assim, eu olho para as pessoas que eu admiro e tento aprender tudo com eles, mas eu sei que são homens. Olha, isso que ele faz eu não quero fazer, mesmo que seja para dar certo. Porque isso não sou eu. Eu nunca vou ser igual a fulano. Por quê? Porque o meu ministério é outro. Esse equilíbrio, essa racionalidade você tem que ter. Então, sim, você deve aprender com quem você admira, na minha opinião. Mas você tem que entender que o seu processo é outro. Muito bem. Admiração, referência, são palavras doces, leves, carinhosas e bem diferentes do que o texto nos apresenta. Né? A impressão que dá é que o texto, ele nos traz uma ideia, como vocês mesmos já nos ensinaram aqui, nos exortaram, sobre a questão de uma imitação. A gente até ontem aqui, ao final, a gente comentou sobre a questão da música, por exemplo. Vocês estão abordando a questão ministerial. Se tomarmos a questão da música, nós vamos ouvir pessoas que cantam igualzinho. E se lembrarmos aqui, vocês são bem novos aqui, Helena, então nem se fala, mas alguns cantaram com playback durante muito tempo. E o playback era feito exatamente para você cantar igualzinho, e às vezes era o tom de voz, a ministração, às vezes tinha uma ministração no meio, a pessoa ia lá e ministrava. Decorava a ministração. Não é isso? Decorava a ministração, ou seja, se torna uma performance. Isso. E aí a performance, que é uma maneira de você apresentar vou usar a palavra show aqui, um número, tá certo? Sem nenhuma dificuldade dos nossos ouvintes acompanhar isso aqui. E você repete alguma coisa que o outro faz, só que o outro fez por vários motivos, você não tem outro motivo que não o fato de ter sido feito pelo outro. Então você faz. E aquilo funciona, porque as pessoas gostam. Sim, rapaz, você cantou igualzinho fulano. Aí a pessoa se sente. Às vezes é uma coisa complexa, seja na maneira como alguém ora, seja na maneira como alguém canta, seja na maneira como alguém dá uma aula, seja na maneira como alguém prega. Pessoas podem nos inspirar e se tornarem referências na nossa vida, até pela técnica, pela maneira, mas já observamos aqui que mais importante que isso tudo é saber se a pessoa é aquilo que ela diz ser. Pastor Marco Antônio Ferreira. Eu fico muito preocupado quando você tem, ele diz aqui assim: confesso que até imito a forma como alguns deles falam. Toda vez que a gente empresta uma outra pessoa para se relacionar com as pessoas, seja ministrando, seja à frente de um ministério, seja nos relacionamentos, né, que a gente tem, não somente na igreja, mas na nossa própria vida, a gente está jogando aquilo que a gente é fora. Aquilo que Deus nos formou. A pior coisa que tem é a gente envelhecer fora do propósito. Tem coisas que eu admiro, coisas que são fantásticas, ministérios extraordinários. Mas enquanto eu não tiver convicção do meu chamado e daquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou estar tentando imitar outros ministérios e outras pessoas. Eu preciso descobrir isso, preciso ter convicção disso. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que Deus se manifesta de diversas formas, a multiforme graça de Deus, e ela se manifesta das mais diversas formas através da igreja, dos diversos ministérios. E isso é muito importante, a gente entender isso, porque nós não fomos chamados para substituir Deus, nós fomos chamados para representar Deus. É diferente. Então é normal, eu diria normal até certo ponto, normal entre aspas, que no início de um ministério, no desenvolvimento de um ministério, a imaturidade leva a isso. Mas na medida que a pessoa ela se torna madura no seu chamado, na convicção que ela tem da vocação dela, ela vai deixando de ser, de imitar as pessoas, a técnica ou as estratégias que podem trazer algum tipo de desenvolvimento, benefício
para sua atividade, para o seu ministério, e ela vai sendo cada vez mais ela mesma. E aí, então, Deus começa a usar. A fama, ela é inevitável, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Aliás, a fama, ela é extremamente problemática, porque a gente afunda geralmente no sucesso. Uma coisa muito interessante, JR, que essa pessoa aqui, ela quer imitar alguém, quer ser imitadora de alguém ligado à fama. Eu posso ler a frase que eu expliquei? A frase foi: quero ser conhecido pelas pessoas. Então ela quer ser conhecida pelas pessoas. Ela não quer pagar um preço para obedecer, quebrantamento, esperar. Ela não quer, enfim, ela não quer nada que é princípio para ela chegar onde tem que chegar. Ela quer só a fama. Agora, isso é visão do mundo. Isso é expressão carnal mundana. Porque também a gente vê aí gente que grava uma música só e arrebenta, faz um sucesso tremendo. 2 anos depois sumiu, 3 anos depois desapareceu. Então é a mesma coisa, o sucesso ministerial. A pessoa imita, o outro faz igual, aí explode porque encontrou modismo gospel lá, botou e tal e fez sucesso. Daqui a pouco cai tudo, porque Deus não usa esse tipo de coisa. Então é muito... Você quer conhecer uma pessoa, conheça ela no final dela. Não conhece só no início, porque o início, às vezes, é muita empolgação. Eu faço tudo para agradar todo mundo, como ele quer agradar as pessoas e tudo mais. E daqui a 2, 3 anos, 4 anos, como é que vai ser? Então, para se construir um ministério, dá trabalho. Não é fácil, não. Tem que ser submisso. Quem está ali, ó, Deus tratando, Deus operando, isso tem que ter acompanhamento. Não é olhar na televisão, na rádio, lá onde seja, e dizer, eu vou ser igual ao fulano. Seria muito fácil. Isso aqui não é profissão, isso é chamado. Existe uma estatística do Haggai, JR, que 70% dos líderes começam bem e terminam mal. O problema não é... Porque tem muita gente que começa bem e termina mal, mas também tem muita gente que começa mal e termina bem. Porque pode mudar. Exatamente. Então, na medida que vai aprendendo com seus erros, na medida que vai tendo... Aliás, as pessoas só crescem com crise, né? As pessoas, elas aprendem... A coisa mais difícil que existe são as pessoas mudarem. E as pessoas mudam exatamente na hora da dor. E é exatamente aí que ela tem uma possibilidade dela crescer, dela ter de adquirir maturidade no desenvolvimento do seu ministério. Então, como o pastor Marcos falou, tem que olhar para o final dela. O final da história é muito importante. Às vezes demora um pouco mais, alguns demoram mais do que outros, mas o que é mais importante é a gente completar e chegar na linha de chegada. Eu queria diferenciar carreira de ministério. Carreira qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer profissão tem carreira. Você constrói uma rede de relacionamentos, você se aperfeiçoa profissionalmente, você realiza, você cria um nome, você conquista um espaço, seu trabalho tem um preço. Isso é carreira. Ministério é algo que Deus tem para você e Deus dirige. Tem gente que constrói uma carreira no reino de Deus? Tem. Só que se você construir uma carreira, se ela der errado, não responsabilize Deus, porque você trabalhou sozinho até aqui. Ministério é uma coisa que Deus dirige e você tem que estar caminhando com Deus para ter ministério. E no seu ministério, Deus vai trabalhar o seu caráter para você ser capaz de ocupar o lugar que Ele tem para você no reino. Às vezes você vai passar um tempo que parece que não está acontecendo nada e Deus está fazendo um alicerce. Exatamente. Se você deixa Deus dirigir o teu ministério, Ele vai colocar na sua vida as pessoas que vão te ensinar naquela etapa e você precisa ter ouvidos abertos para aprender. Pode parecer que você está num trabalho pequeno, que seu pastor não tem muito para te ensinar, talvez ele seja aquele pastor de um talento. Né? Não tem problema nenhum. Mas o pastor onde Deus te colocou é o que vai te discipular. O líder com quem Deus te colocou é o que vai te discipular. Quando chegar a hora de você aprender com outras pessoas, de alguma maneira, Deus vai colocar essas pessoas no seu caminho. Porque naquela etapa você vai estar pronto. Quando você estiver preparado para ocupar o lugar que Deus tem para você, ninguém vai impedir. Se Deus quiser te colocar no lugar, Ele tira qualquer um da frente e te coloca. Assim... Deus tirou Saul para colocar Davi, tirou os filhos de Eli para colocar Samuel. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Então é isso que você precisa entender. Mas isso é bom só frisar que todos esses homens que Deus tirou por quebra de princípio deles.
Mas assim, vamos colocar, onde é que eu quero chegar? Que a gente olha a barreira, né? Não é por questão de puxar o tapete. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Tem uma história de um pastor... Não é preciso que eu faça nada para isso, né? No sentido de me opor contra ninguém. E assim, eu tô colocando a coisa que parece uma barreira, porque primeiro Deus rejeitou Saul, depois levantou Davi. Mas entre a rejeição de Saul e a coroação de Davi, Deus teve que preparar Davi. E parte do aprendizado de Davi foi com Saul. Apesar dos pecados de Saul, ele tinha méritos como rei. E Deus colocou Davi por um tempo junto de Saul para aprender com ele. E depois levou para outras etapas de aprendizado até que ele pudesse ocupar o trono. E ele virou de pastor, ele virou militar, de militar ele virou bandoleiro, mercenário, antes de virar rei. Então, às vezes, a tua vida vai tomar um caminho que parece até de fracasso, mas se você sabe que está andando com Deus, você está aprendendo. É legal a gente ver o seguinte: os piores inimigos de Israel eram os filisteus. E o tempo que Davi passou com os filisteus ensinou a Davi como eles pensavam e como eles lutavam. Quando ele voltou, ele foi o primeiro rei de Israel que venceu os filisteus. Porque eles eram de fato mais desenvolvidos que os israelitas. Então, ter ministério é isso, é deixar Deus conduzir. Agora, pastor Rafael, desculpa interrompê-lo, mas... Só concluir, já vou passar a bola então. Se você quer ter um ministério mesmo, você tem que deixar Deus dirigir a tua vida, pegando no gancho do que a pastora Helena falou, prestar atenção nas pessoas que Deus colocou na tua vida para ministrar e entender que você tem que vencer cada etapa antes de passar a etapa seguinte. Eu tenho só uma ressalvazinha, porque muitas pessoas estão ouvindo esse debate que é muito importante. Eu entendo perfeitamente quando o pastor fala, a gente tem que deixar Deus dirigir a nossa vida. Mas tem muita gente que, no nome de Deus dirigir a sua vida, ele faz o que quer. Exatamente. Ele não obedece a pastor nenhum, não obedece a ninguém. Eu vejo líderes que foram mentorizados por alguém que Deus abençoou, ajudou, e depois que o cara cresceu um pouquinho, aquele líder que ajudou ele a crescer não vale mais nada. É verdade. Isso é ingratidão. E um ministério desse não pode prosseguir. Como que vai prosseguir se a pessoa não tem gratidão, não tem honra ao próprio homem? Então a Bíblia diz: se você não ama Deus, ao homem que você vê, como vai amar a Deus que não vê? Tudo tem uma regra, tudo tem um princípio. Então Deus age por princípio, não age por emoção ou age porque ele quer, certeza. Não, é por princípio, e o querer dele está acima de tudo. E alguma dessas pessoas que abandonam essa mentoria, essa pessoa que ajudou, que auxiliou, que mostrou o caminho, algumas vezes faz isso em busca dessa nova referência mais poderosa, maior, mais capaz. Como o pastor Rafael acabou de colocar, às vezes ele está sob o comando de um líder de um talento. Mas a partir desse um talento, ele foi formado, ele foi ensinado, ele chegou em determinado lugar. Mas esse desejo desenfreado por eu ser conhecido, qual é a próxima porta onde eu vou estar mais perto do meu objetivo? Então eu dou um salto. E vou dando saltos, arrebentando pessoas, quebrando alianças, só para que eu esteja mais perto do que eu penso que é o meu projeto de vida. Aí a motivação, ela é fundamental. Agora, quando o pastor Rafael colocou a questão de Deus não esconder os defeitos dos seus ungidos, dos seus escolhidos, é perfeito, porque a gente tem que então mensurar a questão de sucesso aí, porque Davi foi um excelente líder, foi um excelente rei, mas um péssimo pai, um péssimo esposo. Né? A vida de Davi foi uma tragédia enquanto família, né? A vida pessoal dele, familiar. Então, que sucesso é esse? Né? Então, nós queremos, o sucesso é você ser reconhecido pelos homens ou você ser reconhecido por Deus, né? Antes da gente ter um altar público, a gente tem que ter um altar secreto, tem que ter um altar com Deus. Tem muita gente, se fala nesse termo, né? Profissionais do púlpito, né? E nós como pastoras, nós não somos chamados para ser profissionais do púlpito, né? Nós somos sacerdotes do altar, é diferente. Então tem gente que paga até para ter púlpito, para ter projeção. No Brasil existe isso, né? Em alguns congressos grandes. Então não adianta se você não tiver um altar secreto, né? E quem tem altar com Deus, eu não vou dizer que não precisa de púlpito. Deus vai levar ao púlpito. Muito bem, então nós temos aqui um fundamento. Acho que todos vocês estão de acordo que se alguém vai exercer o ministério, existiu um chamado. Esse chamado vai acompanhar esta pessoa ao longo de sua vida. Ela está começando o ministério, ela está no meio do ministério, ela está no fim do ministério. A lembrança do chamado faz com que essa pessoa prossiga a caminhada dela. Ou seja, não depende da repercussão ministerial. Ele pode ter, a pessoa pode ter uma repercussão ministerial muito grande
e eu faço uma comparação muito simples entre o que simboliza, como é que chama lá na roça que eu esqueci agora, aquele tronco de árvore, pinguela, lembrei. Então a diferença entre uma pinguela e uma grande ponte. Você olhando de longe, você, pelo amor de Deus, aquele ali é o Ministério Pinguela, o Ministério pequeno, entendeu? O Ministério pequeno, pouca gente, entendeu? Não tem repercussão nenhuma, e você tem um Ministério grande ponte, uma ponte Rio-Niterói, agora uma ponte estaiada, a ponte estaiada é aquela iluminada, ela não liga muita gente não, entendeu? Ela é até curta, até estreita, podia ser muito mais em conta, mas ela é mais iluminada, ela aparece mais. Então eu tô usando o simbolismo aqui da ponte, só pra gente entender, é que às vezes a pessoa tem um chamado de Deus para estar fincado ali naquele lugar, ligando pouca gente. E esse o propósito de Deus, é o chamado de Deus. Então, se a pessoa não sabe nada sobre o seu chamado, ela se sente chamada para ser igual a alguém. Mas se a pessoa se descobre e persevera e descobre na presença de Deus qual é o seu chamado, ela vai ser do tamanho da projeção, a ponte vai ser do tamanho da projeção de que Deus quer para sua vida. Ou seja, no final das contas, sujeito a uma ponte estaiada, tá uma benção, uma ponte Rio-Niterói, uma benção, é uma pinguela, ele vai ser uma benção. Exatamente. Por quê? Porque ele está dentro daquilo que a gente comumente chama de centro da vontade de Deus. Então, pelo que eu ouvi dos irmãos, e eu ouvi atentamente aqui a tudo, e creio que os nossos ouvintes também, eu vejo que aí tem uma referência. Se às vezes conversar com alguém, fala assim, conta pra gente aqui. O seminário tem isso, né? Conta aqui, seu chamado, como é que foi? Aí a pessoa, olha, eu tava no terraço, brilhou uma estrela, entendeu? E depois não brilhou mais. Então, meu filho, sua estrela apagou. Você, entendeu? Você tem várias interpretações. Agora, quando a pessoa, aquilo é construído, você observa, você tem provas, Deus vai ministrando, vai te usando, e você tem uma comprovação. Ou seja, o chamado que vocês colocaram e tantas vezes, me pareceu, ouvindo-os, que seria o norte. O ponto principal. Sem isso, você vai ser hoje, você vai imitar Marco Antônio Peixoto hoje, amanhã você vai imitar Helena Raquel, depois você vai imitar Marco Antônio Ferreira, depois você vai imitar Rafael, e aí nós vamos, a cada mês. É bom a vantagem para a igreja, que a igreja tem vários pastores, né? A igreja tem vários pastores, né? Qual é o pastor que é hoje? Hoje é o Rafael. Entendeu? Tá falando com o Rafael. Tem momentos na vida que Deus está falando tanto conosco, que a gente está aprendendo, que ninguém vê. E são os melhores momentos da vida. Ninguém viu Davi matar o leão e o urso. Todo mundo viu matar Golias. Ninguém viu Paulo na cadeia cantando e orando com Silas acorrentado e chicoteado. Era meia-noite, ninguém viu, ninguém aplaudiu, mas foi suficiente para sacudir a cadeia com o terremoto. Então, o corpo de Cristo é lindo, é lindo e é importante, só que tem muita gente que quer ser cérebro, todo mundo quer ser cérebro, todo mundo quer ser o olho, todo mundo quer tá na cabeça. Agora, entenda que o corpo de Cristo é muito importante, cada peça, cada membrozinho. E se você quiser fazer um teste agora, pega o seu dedinho mindinho, a sua unhazinha, e fecha a porta na dobradiça em cima do seu dedinho mindinho, você vai ver o quanto o seu cérebro vai reclamar. Crianças, não façam isso. Eu acho que um dos erros do ministério é o seguinte: Deus me chamou quando? Antes de entrar pro seminário, 20 anos atrás. E aí eu saí andando sozinho. Quer dizer, se Deus te chamou, você tem que buscar a direção de Deus ao longo do ministério. Até na questão de mudança de etapas, né? Existe isso. Né? Às vezes a gente vê isso na vida da pessoa, leva para outro estado, vai para o seminário e tal, enfim. Se você tem uma vida de oração com Deus, você ora, você busca, você pede confirmação, Deus vai falando e as coisas vão acontecendo. O problema é que uma hora Deus te chamou, você saiu andando, né? Em vez de deixar o Espírito Santo ir à frente, e aí sai dando cabeçada até uma porta abrindo na tua frente. Esse é um dos problemas. Quer dizer, talvez ele tenha um chamado, mas assim, então ora para perguntar para Deus como ele se realiza, onde ele se realiza. E aquela história do cabeça e não cauda, entendeu? A pessoa não quer permanecer sob a mentoria, sob a autoridade, sob os cuidados pastorais de alguém, e ainda que ele funde uma denominação, ainda que ele comece um ministério novo, a impressão que dá é o seguinte, que ele não tem conselheiro, e quem não tem conselheiro perece. Quem não tem e às vezes quem tem não escuta.
Tem gente que tem e não escuta. Isso vale para o líder que tem conselheiros e não escuta, e vale para o liderado que não busca conselhos no seu líder. Boa. Então, esse tipo de relacionamento me parece, assim, extremamente perigoso. Muito importante. Não é? Às vezes, JR, a gente fica, tudo isso que já foi falado aqui, a gente fica buscando reconhecimento humano. Tem uma pessoa extraordinária na Bíblia chamada José. José, pai adotivo de Jesus. Ele passa quase desapercebido na Bíblia, mas é uma pessoa extraordinária, uma pessoa a Moisés Deus confiou leis e preceitos. Verdade. A profetas Deus confiou mistério e revelação. A Davi Deus confiou um reino, mas a José Deus confiou o seu próprio filho. Então não era qualquer um, né? Então é praticamente um anônimo. E às vezes a gente fala, Paulo é um expoente, mas José foi uma pessoa extraordinária, onde soube conduzir o próprio filho de Deus à vocação que ele tinha que cumprir. Perfeita a palavra. Então, isso é uma coisa extraordinária. Quando a gente entende o que a gente é e aquilo que Deus nos deu, nós cumpriremos o nosso papel no reino. Não precisa haver, então, disputa, né? Você não precisa ficar disputando com ninguém, que eu quero ser o maior, porque a Bíblia faz exatamente o contraponto, o menor. Isso é a obra da carne. É um exemplo de Moisés, por exemplo. As mãos de Moisés estavam erguidas, os amalequitas perdiam. A mão de Moisés abaixava, que ele cansava, aí os israelitas perdiam. Então o que vai fazer? Moisés não sabe o que vai fazer, ele não aguenta ficar com a mão levantada. Aí vem dois caras com duas ideias, não precisou de anjo, não precisou de um relâmpago do céu, precisou de duas pessoas, um segura do lado, outro segura do outro, para acabar resolvendo o problema. Então Moisés está na posição espiritual e os outros dois que aparentemente estão numa posição natural, não é natural, é um apoio ao espiritual, todo mundo junto e o reino de Deus avançando. Uma pessoa então que recebe de Deus o chamado dele será, pela graça de Deus, moldado pelo próprio Deus para o exercício daquela obra. Você recebe de Deus talentos, recebe de Deus dons, qualidades específicas para o exercício ministerial, seja o ministério que for. Não necessariamente o ministério de púlpito, o ministério pastoral, pode ser um ministério completamente diferente, mas extremamente ousado, abençoado, cheio da graça de Deus. Algumas pessoas utilizam 3 ferramentas muito simples para identificar se há um chamado ou não. O primeiro deles, e claro, o mais importante, é o testemunho do Espírito Santo ao indivíduo. O indivíduo percebe, o indivíduo sente. E existem duas outras provas, são muito importantes. A família é fundamental, ainda que discorde. Em alguns casos a pessoa diz, olha, eu sou contra, mas não tem jeito, hein? Não tem jeito, especialmente quando não são cristãos e tudo mais. E a terceira é a própria igreja. Então as confirmações vêm de todas essas ações de Deus na vida de alguém que, ao ouvir a voz do Senhor, vai cumprir o chamado de Deus. Não para ser igual ao pastor fulano, ao cantor Beltrano, à pastora, à missionária, mas para ser aquilo que Deus quer que você seja. Se José, como citado aqui, quisesse ser igual a outro, ele não seria e não teria o privilégio que teve, tão extraordinário, que aparentemente ao longo da sua vida passou meio que despercebido, e hoje trazemos à lembrança essa história impressionante. Muito obrigado aos queridos companheiros debatedores e aos nossos maravilhosos ouvintes. Pesquisa 93. Como é que encerramos a nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela? Perguntamos aos nossos ouvintes se eles admiram tanto alguém que chegam a imitar o ministério desse alguém. 22% dos nossos ouvintes por telefone confessam que imitam, e pelo nosso site 15% também confessam a mesma coisa. Muito obrigado aos nossos queridos e abençoados ouvintes pela participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso debate 93. Nós queremos Copa, mas queríamos sinceramente fosse uma Copa diferente. Ainda é tempo, hein? Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. Gol contra de hoje, minha gente. Olha aí, uma mulher abandonou a filha recém-nascida em um terreno baldio de Jequié, na Bahia, logo após o parto.
Rosana Alves Oliveira foi localizada por investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2 semanas depois de deixar a criança, após vizinhos denunciarem seu plano em fugir da cidade. Em depoimento, Rosana afirmou que mantém um relacionamento homoafetivo e por isso ficou com medo da companheira traída lhe deixar e escondeu a gravidez. A mulher alegou que na madrugada de 7 de maio fez o próprio parto, cortando o cordão umbilical com as unhas. Em seguida, ela retornou para casa no loteamento Mirassol, no bairro de Jequiazinho. A delegada titular da delegacia, a Alessandra Pimentel, indiciou Rosana em inquérito policial, tendo notificado o Conselho Tutelar e o Ministério Público sobre o caso. Depois de interrogada, a mulher foi liberada. Ela tem mais 2 filhos de 9 e de 15 anos. O bebê foi encontrado por um carroceiro da localidade conhecida como Malvinas. A recém-nascida não corre risco de morte e deve ser encaminhada a alguma instituição assistencial no município. É a notícia, esse gol contra que temos, que acontece no país o tempo inteiro. Eu dou graças a Deus por esse carroceiro que passou ali e ficou atento pela graça de Deus, levou essa criança vai ser cuidada como um gesto de solidariedade daqueles que a abraçarem. É muito tremendo o ato desse homem, solidariedade por essa criança, levar, conduzir. O melhor ainda é saber que a criança está bem, está boa, e Deus permita que seja uma pessoa muito abençoada no futuro. Agora, isso a gente vê constantemente, esse gol contra, né? A gente vê toda hora nos noticiários, a coisa cada dia piora mais, e nós, como povo de Deus, como igreja, temos que estar orando para golaços acontecerem, como foi o caso desse carroceiro aqui. E uma informação importante, JR, é que nenhuma mãe é obrigada a permanecer com o filho. Ela poderia ter se dirigido a uma maternidade, ter tido o filho e lá mesmo se recusar a sair com ele. Cada maternidade, cada hospital tem uma assistente social que ia proceder para que essa criança fosse cuidada de uma outra maneira. Isso é muito comum no Brasil e essa falta de informação que as pessoas têm. Claro que aqui é uma série de coisas, né? Caráter, problemas emocionais, o mundo jaz no maligno, mas essa informação é importante. A mãe pode deixar a criança na maternidade e ela não vai ser responsabilizada por abandono. Agora, deixar uma criança no nada, num terreno vazio e ser liberada pela justiça, acho que a leitura do valor humano está bem equivocada no nosso país. É um gol contra mesmo. É importante dizer isso. Eu não consigo imaginar como alguém abre mão de um filho. Eu acho muito difícil. Mas é importante frisar isso que a pastora Helena acabou de dizer, porque muita gente não sabe. E às vezes uma questão cultural, no hospital não se dá essa informação à mãe, né? Se a mãe não se sente em condições e não pode, ela tem direito de entregar a criança para adoção. E as crianças que são adotadas mais depressa são as recém-nascidas. Porque o interesse maior dos pais é adotar a criança recém-nascida. Então, pelo amor de Deus, se você não tem condição, firma o pé na maternidade e entrega para adoção. Primeiro, por sua causa, porque se você abandonar e for pega, vai ser presa. Ainda que ninguém responda a processo preso no Brasil, você pode depois vir a ser condenado. Em segundo lugar, por causa do teu filho. Você vai prestar contas a Deus na vida dele, sobretudo se ele morrer. Então, eu acho horrível abandonar o filho, mas se não tem condição, firma o pé na hospital e fala, eu não tenho condição. E entrega para adoção. Senão é crime. Eu quero reforçar, porque vai chegar no hospital e falar, que isso, não entrega não. É direito. É melhor que abandonar. Por medo dela se expor, né? Ela foi e fez essa coisa terrível, quase um crime, né? A ignorância, né? É crime mesmo. É um crime, né? Passível de pena. Essa ignorância que existe, né? Com relação, principalmente nas populações onde a faixa de renda ela é precária, o nível cultural mais baixo. Nível cultural mais baixo, isso, essa ignorância, né? Então acho que a igreja ela já faz um trabalho extraordinário, quase que também anônimo,
né, fazendo essa conscientização essas populações mais pobres. E essa história, ela se fecha aí com a história ainda mais triste. Essa senhora tem 2 filhos, imagina a maneira como ela vai encarar essas crianças ou como as crianças vão encarar essa mãe ciente de tudo isso aí, e fez tudo isso para esconder a gravidez da pessoa com quem ele está numa relação homoafetiva, com medo da pessoa ficar enciumada por ter sido traída. E a história continua. Vamos ouvir agora, minha gente, porque a despeito de todas essas lutas e dificuldades, também há golaços. Golaço! Olha, a proprietária de uma pousada em Bauru, São Paulo, a senhora Wanda Suano de Carvalho, de 63 anos, é uma mãe adotiva que teve um processo diferente para conseguir colocar o sobrenome na filha. Há 21 anos, ela e o marido César receberam como hóspedes uma criança de 2 anos e o pai dela. A menina Flávia havia iniciado um tratamento no Hospital Centrinho, referência em reabilitação de anomalias craniofaciais, mantido pela Universidade de São Paulo. Após ser abandonada pelo pai biológico durante o tratamento, Flávia enfrentou várias cirurgias e um processo de adoção que teve um final feliz. Flávia Suano Carvalho, que até os 15 anos se chamava Flávia Braga Barros, é natural de Niterói, aqui no Rio. Hoje, com 24 anos, ela é formada em administração de empresas, trabalha, fala 2 línguas, faz balé clássico, fez balé clássico durante 10 anos e passou por 19 cirurgias. Para Flávia, Wanda e César são exemplos raros na vida de qualquer pessoa. Meus pais adotivos representam muita coisa. São 2 pessoas que tenho como exemplos, que tiveram uma responsabilidade de cuidar de uma criança indefesa. Tinha os lábios abertos, problema de fissura, problema de fala, depois a perda da audição, então foi uma infância difícil. Relembra a Flávia contando essa história de muita solidariedade, completamente diferente do gol contra, esse golaço que vem de Bauru, São Paulo, mas que envolve uma querida pessoa aqui do Grande Rio, da nossa querida Niterói. Juntar o golaço, né, com o tema do debate de hoje, essa sim é uma referência, né? Alguém que a gente quer se parecer um pouco, um exemplo de solidariedade, tinha que ser uma Wanda, né? As Wandas são maravilhosas. Olha aí. Eu tenho uma mãe Wanda. E entender que exemplos como esse, que a 93 consegue ressaltar nesse período, se repetem por todo o nosso país. E é o que de fato vale a pena ser lembrado. Essa é mãe. Independente de ter posto o nome, foi uma conquista, uma vitória, mas diante de tanta grandeza foi só um detalhe. Ela sempre foi a mãe. Parabéns. Interessante também, a gente tem que observar que a Wanda pegou uma criança, não apenas uma criança abandonada pelos pais, mas uma criança cheia de problemas, uma criança que tinha tudo para crescer traumatizada pelas situações faciais que ela tinha, mas que ela pegou, ela acompanhou cada cirurgia, ajudou a criança, enfim, então foi mais do que adotar uma criança, foi recuperar, restaurar uma criança. Então um ato tremendo, um super golaço. Um ato que nos inspira, né? Tomado de graça. Verdade. Quero agradecer aos companheiros aqui pelos comentários, mais um golaço para ilustrar, para ser referência, para nos inspirar, e nós queremos essa Copa aqui, ó. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, aliás, um dos nossos queridos ouvintes, a cada dia fico mais impressionado com o mal que o ser humano pode cometer. As notícias dão conta de pais que matam filhos e vice-versa. As pessoas estão matando por motivos fúteis. Daí me pergunto, todos nós somos capazes de cometer o mal, mesmo depois de convertidos? Era a isso que o apóstolo Paulo se referiu na passagem de Romanos 7:15? A maldade é um instinto. Como perceber que estou alimentando o mal na minha vida? O problema do mal está ligado à modernidade ou isso acontece desde a fundação do mundo? O que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração? Como ser achado justo diante de Deus? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, pastor Marco Antônio Peixoto. Muito obrigado, meu irmãozão.
Obrigado, JR, todo o povo de Deus ligado aqui no 93, aos debatedores. Um dia muito abençoado para todos. Tá chegando a marcha, né, pastor Marco Antônio? A marcha tá chegando próximo sábado, a partir das 3h da tarde, ali perto da Central do Brasil, depois da Avenida Passos. Vamos estar reunidos, várias e várias igrejas. Convido a todo o povo de Deus a estarmos juntos ali. Eu queria dizer para você, olha, você está em pleno centro da cidade, marchando, louvando, adorando ao Senhor, depois assistindo lá na Cinelândia, aquilo tudo, participando. A tua vida ali é um posicionamento. Você, ao estar ali, fazendo esse sacrifício, Deus está vendo isso também. Deus vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai sair de lá animado, fortalecido, tendo comunhão com as pessoas. Então vamos realmente ter uma representação grande ali do povo de Deus. Quero estar convidando você. Vamos estar juntos ali, vai ser uma bênção. Bênção puríssima. Muito obrigado, pastor Helena Raquel. Sempre uma alegria estar aqui. Eu quero mandar um beijo especial pro Walter, que esteve fazendo uma visita ontem na Devip, disse que é um ouvinte assíduo da 93. Deus te abençoe, Walter, e mandar um beijo muito especial para as nossas queridas ovelhas, que mesmo nos conhecendo de perto, preferiram caminhar conosco. Isso é uma honra. Que Deus abençoe a todos vocês. Maravilha. Pastor Marco Antônio Ferreira, obrigado, meu irmão. Obrigado a você, JR. É sempre um prazer estar aqui com você. A gente aprende muito, né, compartilhando. Um beijão a todos os irmãos lá da Igreja Metodista Central Duque de Caxias. Um beijão a todo esse povo de Deus que nos escuta. Maravilha, pastor Rafael. Obrigado, querido. Quero mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja Batista Getsemane, o pessoal que falou ontem no Face que ia acompanhar o debate até pela internet, a gente até fora que falou que ia acompanhar. Exato. E eu quero reiterar o anúncio do pastor Marco Antônio. É nossa missão como igreja invocar a manifestação do poder de Deus aqui na terra e manifestar o reino de Deus aos homens. É missão nossa. A marcha para Jesus não é apenas a gente achar isso é política, é show. Não. Nós estamos invocando a presença de Deus no centro da cidade. Nós estamos manifestando o reino de Deus, envergonhando o poder do inferno. São 500 mil pessoas glorificando ao Senhor. Isso abençoa a cidade. Isso muda as coisas no mundo espiritual. Isso abençoa a sua vida também quando participa. Não encara isso como um show. Não é não. A gente está lá com uma missão espiritual. Isso tem um impacto e esse tipo de atitude também faz com que o mundo olhe pra gente diferente e a gente tenha mais respeito no dia a dia. 500 mil pessoas, cerca de 500 mil pessoas na última, e esse ano, né, o Conselho de Pastores, pastor Silas é o presidente, nós estamos crendo que vai ser muito mais, vamos fazer um impacto muito maior. E outra coisa, vamos orar por esse país, gente, vamos orar pelo Rio de Janeiro, não fica só olhando para as notícias ruins, não, vamos crer que Deus vai operar ali, Deus vai ouvir nosso clamor e coisas novas vão começar a acontecer nessa cidade e nesse país. Bênção puríssima. Vamos orar, inclusive, por esse assunto agora, pedindo o pastor Marco Antônio para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus, em oração, assunto seríssimo, pesado. É difícil, minha gente, porque cada pessoa que está ouvindo a gente fala assim, aquele fulano imita Beltrano. E aí você já cai na maledicência. Tem que controlar a língua, hein? Controla aí, porque às vezes eu sei que você fala assim, conheço gente assim, a gente tem que cuidar. E uma das formas mais extraordinárias de produzir mudança é orando. Orando. Pastores aqui convocaram a todos para que nós orássemos pelo Rio, pelo Brasil e o que vai acontecer na marcha, pela qual nós também vamos orar juntos agora. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e por todos aqueles que exercem o ministério em qualquer área. Em qualquer área, ministério pastoral, da adoração, da recepção, da visitação, da intercessão, meu Deus, quantos ministérios existem, claramente chamados pelo Senhor para o exercício da sua obra, não se importando se vão ser ponte estaiada, rapaz, eu quero ser uma ponte estaiada, brilhosa, ou se vai ser uma pinguelinha, que vai passar por cima de um córrego pequenininho, mas vai ajudar tantas e tantas pessoas de maneira efetiva e ao longo de muitos anos. Deus tem um chamado para a sua vida. Vamos orar juntos. Bendito seja o teu nome, meu Deus Todo-Poderoso. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo, meu Deus, pelos ministros, pelos líderes, todos aqueles que ministram, ou em áreas que estão sendo visíveis, ou áreas mais simples que ninguém vê, não importa, que possamos fazer de
todo o coração para a glória do teu nome, para a honra do Senhor, e que cada dia mais a tua igreja possa crescer, a tua igreja possa ser estabelecida, ó Deus, e o teu reino sendo espalhado nesse país. Nós oramos, Senhor, pela marcha, pedimos, ó Deus, realmente naquele sábado, um dia abençoado, um dia bonito, e todo o teu povo ali, Senhor, concentrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade, é o Senhor dessa nação. Oh, meu Deus, nossos olhos não estão naquilo que é passageiro, os nossos olhos estão na tua palavra, estão no teu reino, e por isso estaremos ali clamando, orando, invocando o teu santo nome para que coisas grandiosas aconteçam, Senhor. Muito obrigado por aquele que está aqui sintonizado com a rádio, ouvindo, que a tua bênção seja estendida a cada um que esteja doente, oprimido, passando alguma dificuldade. Te agradecemos por essa manhã, abençoamos cada um daqueles que está nos ouvindo agora, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.